Olá, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui em primeiro lugar para agradecer a todos vocês pela audiência, pelo compartilhamento e pela inscrição. Pessoal, senta o dedo aí, compartilhe, que essa é a maior decisão de todos os tempos do nosso Brasil. Eu peço a ajuda de todos vocês para copiar e colar nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp, chamar a galera para estar aqui ao vivo conosco. Estamos com 41 pessoas, vamos chegar a 300. Copie e cola aí nos grupos, nos status, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube de vocês, chama a galera para estar aqui ao vivo. Pessoal, o presidente Trump faz anulação total. Vou mostrar na íntegra a reportagem para vocês, já está traduzido aqui no nosso canal e vocês vão assistir em português aí. Eu peço a ajuda de vocês, o Johnny Eletrônica chegando agora, vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Lembrando, pessoal, que o Jair Messias Bolsonaro está aí no Rio de Janeiro, comendo, tirando foto. Deixa eu apresentar antes da gente falar das notícias bombásticas na data de hoje. Preste bastante atenção. Que Deus te proteja, meu. Nós estamos juntos. Hoje e sempre. Te amo muito. Pessoal, enquanto processos contra políticos, deixa eu só voltar aqui. Enquanto processos políticos prescrevem por lentidão, o do Jair Messias Bolsonaro avança a todo vapor no Supremo Tribunal Federal. Deixa eu voltar aqui. Estamos com 126, vamos chegar a 150 pessoas ao vivo. Pessoal, copia e cola nos grupos, nos status, chama a galera para estar aqui ao vivo. O Isaías falou que deu like 296, a todo mundo que está aqui presente. O povo falou, boa tarde, doutora. Não esqueça de me ajudar na campanha como deputado federal por Minas Gerais. Pode ter certeza, pô. Você ganhou uma amiga aqui, a doutora Olívia, o nosso canal totalmente de político, nosso jornal aqui da direita. Pessoal, deixa eu falar para vocês, antes da gente mostrar aqui o ao vivo, vou passar as principais notícias na data de hoje do nosso jornal. Mas eu peço a ajuda de vocês neste exato momento para copiar e colar nos grupos, nos status e chamar a galera neste exato momento. Disseu recebe uma missão do Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro da Casa Civil, José Disseu, revelou que recebeu um convite do Luiz Inácio Lula da Silva para disputar uma vaga como deputado federal ano que vem. Disseu já exerceu esse cargo entre 91 e 2005, antes do seu mandato cassado. A declaração foi feita durante o evento da Cultura Elza Soares, ligado ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que é o MST, no centro de São Paulo. Segundo Disseu, ele deseja fortalecer sua base parlamentar com aliados de confiança para o ano que vem. O Luiz Inácio Lula da Silva já tinha me convocado para duas tarefas: participar do processo das eleições diretas do PT como militantes claramente apoiando o Edinho Silva, e que eu estudasse a possibilidade de voltar a ser deputado federal, coisa que eu vou fazer no final do ano, afirmou. Durante a celebração dos 80 anos da ex-prefeita Marta, ele teria reforçado a ideia, dizendo que Disseu está com a cara de candidato e que precisaria de seu apoio no ano que vem. Pessoal, vai dando like, vai compartilhando, estamos com 119. A gente precisa urgentemente, pessoal, com todo o meu coração aqui, colocar deputados e senadores da direita para o ano que vem. Se o Brasil está péssimo, drástico, uma situação delicada, imagina se a gente não conseguir eleger deputados e senadores
para o nosso Brasil, deputados e senadores da direita. A situação vai ficar mais complexa e mais complicada ainda. Então, neste exato momento, a dona Lili chegando agora, eu peço que vocês copiem e colem essa grande live, essa super live nos grupos do WhatsApp, nos estados. Só estou esperando o posicionamento aí do pessoal chegar para a gente fazer a transmissão ao vivo de todos os detalhes que vão chegar agora aqui no nosso canal. Pessoal, morreu na data de hoje a premiada atriz internacional. Ovos, açúcar e azeite começam a faltar nos supermercados. Coloca aí nos comentários se está faltando ovo, açúcar ou azeite aí na cidade de vocês. Prisão preventiva do Jair Messias Bolsonaro é solicitada após a manifestação na data de ontem, revelada a reação dos ministros do Supremo Tribunal Federal à manifestação em Copacabana. Estados Unidos expulsa embaixador do território norte-americano e declara persona non grata. Eis o motivo que fez Moraes absolver acusado pelo 8 de janeiro pela primeira vez em todo o nosso Brasil. Neste exato momento, André Mendonça, né, o ministro, surpreende e muda drasticamente de tom ao falar sobre fé, mesmo diante de perseguições. Estadão volta o verbo contra inquérito arbitrário e sem fim incomodado pelo ministro Alexandre de Moraes. Globo sofre brutal queda de audiência com mudança do horário. Malafaia apresenta 6 provas e sobra até para jornalista inescrupulosa da Rede Globo. Pessoal, vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo, que agora eu vou compartilhar com vocês aqui ao vivo. O Selmo chegando agora, a todo mundo que está aqui presente, vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Pessoal, senta o dedo aí. O nosso canal passou por uma terrível invasão dos hacks aí. A gente conseguiu recuperar o nosso canal, a gente está voltando agora ao vivo. Então, eu peço a ajuda de todos vocês para estar sempre aqui ao vivo, copiando e colando nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp. Estamos com 119 pessoas ao vivo. Compartilha, pessoal, senta o dedo aí, sem medo. Agora a gente vai colocar aqui algumas situações do ministro do Supremo Tribunal Federal e também aí o presidente Trump dos Estados Unidos trazendo excelentes colocações, principalmente para o nosso Brasil. Se faz sentido o nosso programa, o nosso canal, o nosso jornal, ajude aí, pessoal, com todo entusiasmo, dando like, que é o joinha, compartilhando e se inscrevendo. Outra coisa, muitos de vocês que estão passando aqui, inclusive você que está assistindo agora e vai assistir depois, ainda não está inscrito. A minha foto aí, se tiver a opção inscreva-se, significa chimangada que você não está inscrito. E é importante a inscrição para aumentar a nossa audiência, para a gente se tornar o maior canal de política da direita do nosso Brasil e principalmente conseguir movimentar as eleições do ano que vem. Doutora, que loucura é essa? Conseguir eleger deputados e senadores da direita e também aí o nosso presidente, porque vocês sabem o quanto que a mídia é importante. Então, ajude aí dando like, compartilhando e se inscrevendo. Vou soltar aqui, preste bastante atenção neste exato momento, porque o show vai começar. Alexandre de Moraes suspende nomeação de Ramagem para diretor da Polícia Federal. Moraes manda prender Roberto Jefferson independentemente do horário. Alexandre de Moraes abre inquérito e manda investigar diretores do Google e do Telegram. STF abre inquérito contra Alan dos Santos por suposta conversa forjada. Réus do 8 de janeiro, Moraes vota pela condenação de dona de casa de 57 anos a 14 anos de prisão. Moraes derrubou perfis a pedido de órgão chefiado por ele no TSE, mostra relatório. Alexandre de Moraes manda derrubar perfis de jornalistas bolsonaristas. Moraes determinou derrubada de 168 perfis nas redes, além de prisões e buscas. Moraes manda prender mais de 200 envolvidos no 8 de janeiro.
STF derruba perdão da pena de Daniel Silveira, concedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Ex-assessor de Bolsonaro está preso por viagem que não existiu. Defesa aponta abusos do STF. Pessoal, mais de 400 pessoas, mais de 400 mil deu lá no Rio de Janeiro aí a grande manifestação. E também, pessoal, deixa eu passar aqui para vocês que estão aqui ao vivo, meu chimango, pessoal. Ajude o nosso canal aí, dê o like, compartilha, se inscreva. Vamos chegar a 89.300, está faltando muito pouquinho, pessoal, para a gente chegar a 90 mil. Ajude o nosso canal aí, pessoal. O Márcio chegando agora. O Lucivaldo falou que deu like 381. O Selmo 349. A Dona Irenite 348. Vamos que vamos. Deixa eu colocar aqui o deputado Gustavo Gaia. Lembrando, pessoal, que o deputado Gustavo Gaia foi condenado aí e queriam tirar ele como deputado, né? Mas o homem não desiste nunca e a gente vai trazer todos os detalhes agora junto com ele sobre o presidente Trump. Lembrando que o presidente Trump está a poucos, vamos dizer, poucos minutos, poucas horas para receber aí todas as informações do ministro Alexandre de Moraes. O deputado Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, só está aguardando, pessoal, a hora certa para cair essa situação aí, juntamente com o presidente Trump. Lembrando que é mais de não sei quantas mil páginas, pessoal, se eu não me engano, é 12 mil ou 13 mil páginas aí desse dossiê que possivelmente vai chegar aí nas mãos do presidente Trump. Vai dando like, vai compartilhando. O assunto que está dominando a imprensa americana hoje, um escândalo talvez de proporção histórica, é que o último ato de Joe Biden, enquanto presidente dos Estados Unidos, pode ser anulado nas próximas semanas, talvez até mesmo nesta semana. Enquanto o Joe Biden estava chegando ao fim do seu mandato, depois do resultado das eleições, ele foi questionado inúmeras vezes se ele daria perdão a algumas pessoas próximas a ele. Se ele daria o perdão ao filho dele, Hunter Biden, que tem toda aquela história da corrupção na Ucrânia, que tem aquela história de atos sexuais com pessoas menores de idade, vídeos de uso de entorpecentes gravados no laptop dele. São muitos crimes que o filho do Biden estava sendo acusado. Se ele daria perdão a outras pessoas também que possivelmente cometeram crimes e poderiam vir a ser investigadas, como Fauci, que foi o grande imperador da pandemia e impôs regras absurdas que acabaram sendo copiadas por outros países, inclusive o Brasil. Fauci, que durante algumas audiências públicas chegou a admitir que não tinha prova nenhuma sobre a máscara, que falava que a vacina protegia 100%, depois já era 80%, e vocês já conhecem os memes, né? Biden falou inúmeras vezes, em várias entrevistas, que ele não daria perdão, ele não assinaria perdão, porque essas pessoas não cometeram crime algum, ele prometeu que ele não daria esse perdão. E aí, o que ele faz no último dia enquanto presidente? Antes da posse de Trump, Biden concede perdão a parentes. Nos momentos finais do mandato como presidente, o democrata perdoou 5 familiares, incluindo 2 irmãos. Por quê? Aí ficou aquela questão, né? Por que o Joe Biden estaria assinando perdão sem que tem pessoas ali que nem estavam sendo investigadas? Chamou a atenção. Foi um dos momentos mais vergonhosos para os democratas nos Estados Unidos, que os democratas, lembrando, é como se fosse o PT aqui no Brasil, tá? Deixa eu ver aqui, olha só. Os perdões emitidos por Biden abrangem aqueles envolvidos no comitê que investigou o ataque no Capitólio de 6 de janeiro, tá? De 2021, são aquelas pessoas que mentiram e tentaram prender as pessoas do 6 de janeiro, que é o nosso 8 de janeiro, incluindo todos os
legisladores que participaram do comitê congressual e os oficiais de polícia que prestaram depoimento. Anthony Fauci, conselheiro médico-chefe da Casa Branca, durante a pandemia de Covid, também foi incluído na lista. E, obviamente, o filho do Biden, o Hunter Biden, os irmãos do Biden, toda aquela turminha. Minha família seria alvo de ataques e ameaças incessantes, motivados unicamente aquela narrativa. Bom, beleza. Donald Trump assumiu o cargo e falou, tranquilo, o cara quer perdoar esse povo, eu quero tocar os Estados Unidos, eu quero tocar esse governo. Só que aí surge isso aqui, ó. Essas daqui são as assinaturas nos documentos de perdão, tá? Então nós temos aqui a família Biden, o Fauci, nós temos o general, nós temos o comitê dos que participaram do 8 de janeiro, nós temos o prosecutor, né? Acho que esse aqui é aquele cara que faz as acusações contra o Trump. Então nós temos aqui as assinaturas. Só que aí alguém fez uma comparação e chegou à conclusão de que não foi Biden que assinou esse documento. Esse vídeo esclarece, vamos lá. O que você repare? As assinaturas são 100% idênticas. Não há a menor diferença entre as assinaturas. De novo, olha só. Isso aqui, gente, humanamente impossível. Por mais que você possa fazer a mesma assinatura por décadas, ela ser idêntica não existe. Aí vem a questão. Sabe o que aconteceu? Eles usaram uma coisa que se chama AutoPen. É algo que simula a assinatura do presidente para assinar coisas como convites, para assinar documentos que não sejam de importância de lei, de peso de lei. Tá? Para assinar leis, é preciso que o presidente assine a próprio punho para provar que ele tem conhecimento do que é que ele está assinando. Coisas que não precisam do conhecimento, ou seja, que não são documentos oficiais, pode-se usar o AutoPen. O que é que está acontecendo? Aparentemente, essa assinatura, que é um AutoPen, não tinha nem conhecimento do Joe Biden. E aí, Donald Trump entrou no jogo e essa é a notícia que eu quero chegar. Tá aqui uma publicação, essa aqui é a publicação que saiu no Truth Social e agora eu vou mostrar para você a tradução. Tem muita gente que não... Vou aumentar um pouquinho, né? Os perdões que Joe Biden, sonolento, deu ao comitê não selecionado de bandido de que foram feitos pela AutoPen. Em outras palavras, Joe Biden não os assinou, mas, mais importante, ele não sabia nada sobre eles. Os documentos de perdão necessários não foram explicados ou aprovados por Biden. Ele não sabia nada sobre eles. E as pessoas que sabiam podem ter cometido um crime. Portanto, aqueles no comitê não selecionado, que destruíram e apagaram todas as evidências obtidas durante a sua caça às bruxas de 2 anos contra mim, esse aqui é o comitê que é como se fosse a CPMI do 8 de janeiro nosso, tá? E muitas outras pessoas inocentes devem entender completamente que estão sujeitos à investigação no mais alto nível. O fato é que eles provavelmente foram responsáveis pelos documentos que foram assinados em seu nome sem o conhecimento ou consentimento do pior presidente dos Estados Unidos, do nosso país, Joe Biden corrupto. Aqui ele publicou isso no dia 16 às 10, ontem à noite. Esta notícia hoje explodiu nos Estados Unidos porque todas essas pessoas que achavam que estariam ilesas de todos os crimes que eles cometeram, agora serão investigados e terão que pagar por eles na justiça. Se a história dos Estados Unidos se repetir no Brasil, todas essas pessoas que estão censurando, que estão usando a máquina pública para destruir a oposição, que estão prejudicando a nossa democracia, todas elas, mais cedo ou mais tarde, também vão pagar por tudo que eles estão fazendo. Um abraço. Pessoal, lembrando, deixa eu parar aqui e vou voltar. Lembrando, estamos com 147 pessoas ao vivo. Vai dando like, vai compartilhando, o Júlio chegando agora. Lembrando que o Elon Musk, um dos homens mais ricos, ele descobriu muita corrupção aí do ex-presidente aí dos Estados Unidos. E ele escancarou toda essa corrupção. Lembrando também que
anistia aos presos políticos aqui no nosso Brasil está ganhando bastante repercussão, pessoal. Doutora, como assim? Muitos senadores e muitos deputados, pessoal. Aliás, o número de deputados a favor aumentou. Musk dá um golpe fatal no sistema, esquerda reage contra a Tesla. A anistia cresce, número de deputados a favor do placar aumenta. Deixa eu passar aqui, o Gustavo está ao vivo trazendo esses dados aqui, esses números, né, que cresceu aqui. Deixa eu compartilhar que isso é importante. Pessoal, coloca aí nos comentários, eu quero acompanhar os comentários de vocês, quem quer anistia aos presos políticos. Coloca nos comentários, doutor, eu quero, doutor, eu não quero, doutor, eu quero. Coloca aí que eu vou fazer uma enquete daqui a pouquinho. Senta o dedo, vai compartilhando, vai se inscrevendo. Vamos chegar a 89.300 inscritos. Eu peço a ajuda de todos vocês. Se inscrevam, que muitos de vocês que estão aqui assistindo ao vivo, 17h47, Chimangada, ainda não está inscrito. Então, se inscreva, pessoal. Vamos que vamos. Nesse vídeo eu vou provar para você como que um pouco de pressão popular, de maneira amistosa, educada, pode causar um grande impacto na política brasileira. Às vezes a gente esquece disso, mas vou mostrar para vocês. Vocês se lembram que ontem eu gravei um vídeo lançando um site que seria o placar do posicionamento dos deputados, favoráveis, indefinidos e contra a anistia. Lembrando que a anistia, ela por si só de soltar essas pessoas que foram presas politicamente e acabar com esse sofrimento, ela por si só já é vital para o resgate da nossa democracia, mas as repercussões políticas da anistia são inimagináveis. A desmoralização para o STF, trazer de volta a prerrogativa do Congresso, ela tem um peso muito maior do que apenas soltar essas pessoas que foram presas ilegalmente, penas absurdas. Então, ontem eu lancei o site onde você pode entrar, clicar nos deputados que estão indefinidos e falar com eles através das redes sociais, e-mail, telefone dos seus gabinetes, Facebook, Instagram e Twitter, um link de acesso para todas as formas de comunicar com aquele deputado. Pois bem, teve algumas críticas, né, falando que talvez seria bom não fazer isso, e eu volto a repetir, olha, o Bolsonaro está fazendo um excelente trabalho nos bastidores, conversando com os líderes dos partidos do Centrão, mas a pressão popular educada e amistosa, ela também não pode ser subestimada. Dito isso, quando nós lançamos o site, o placar era esse: 148 favoráveis, 240 indefinidos, 125 contra. Bom, esses que são contra é porque eles já se posicionaram contra. Os que são favoráveis é que já se posicionaram favoráveis. E os indefinidos? Bom, são pessoas que a gente não tem um posicionamento. Talvez eles não falaram sobre isso ainda, ou foi falado, mas ninguém da minha equipe captou, ninguém recebeu um print para poder me enviar. Então não quer dizer que eles são contra, tá? E nem quer dizer que eles não se decidiram, é simplesmente o fato da opinião dessas pessoas não pode ter sido ainda captada. Então, por favor, não brigue, não xingue, não parta para animosidade, tá? O que aconteceu? Desses 240 ontem, hoje, menos de 24 horas depois, o placar que nós temos é esse aqui, ó. 163 favoráveis, 220 indefinidos, 130 contra. Então vamos fazer uma comparação. 125 contra passou para 130. 148 favoráveis passou para 163. Nós tivemos um aumento 3 vezes maior que o do contra. Contra foi de 125 para 130, favorável 148 para 163, ou seja, aumentamos 15, enquanto o contra aumentou 5. E é essa mobilização, né, nós tivemos ontem mais de 30 mil acessos nesse site. E como que funciona? Vou explicar mais uma vez para vocês nos ajudarem, tá? Se você é do estado do Sul, então você vai lá no Sul, cadê? Aqui, você vai aqui e você clica. Você escolhe qual estado você se refere. Então, vamos lá para Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, nós temos essas pessoas ainda indefinidas. Então, se você é do Rio Grande do Sul, você vai lá nessas pessoas que estão indefinidas aqui, por exemplo, no Luiz Carlos Busato, e você pode clicar e você vai para o Instagram do deputado. E no Instagram você pode cobrar o deputado para que ele ajude na anistia.
Lembrando, sem brigar, sem palavras chulas, sem... Por favor, gente, a gente tem que trazer para perto. Se eu pegar no norte, vamos pegar aqui Roraima. Roraima, nós temos estas pessoas. Então, se você é de Roraima, você vai lá e fale com essas pessoas. Está aqui o e-mail, tem o telefone, você pode clicar até através do próprio e-mail ou do telefone. Este é a missão que a gente tem agora. Esse é o próximo passo, é conquistar mais votos. Gente, nós estamos crescendo. O número de pessoas, de deputados favoráveis à anistia está crescendo. Vá lá e converse com ele, peça de forma educada, sem atacar, sem fazer cobranças ríspidas, porque a maioria desses indefinidos, realmente, a gente simplesmente não teve informação ainda de como eles estão se posicionando. Então, pedir um posicionamento tem que ser uma coisa educada, é pedir para que ele apoie, não só peça, se posicione, não, apoie, por favor, é importante, vamos desfazer essa injustiça que existe no Brasil hoje, esse é o caminho que deve ser tomado. Mas lembrando, de ontem para hoje, nós tivemos 15 novos deputados favoráveis à anistia. Lembrando, como que faz para entrar nesse site? Eu vou deixar aqui na descrição e vou deixar também no primeiro comentário. Agora, se você estiver assistindo de algum outro lugar esse vídeo, eu vou colocar aqui como que você faz para você entrar. É esse site aqui, ó. deputados.anistia08dejaneiro.com.br. Mais uma vez, deputados.anistia08dejaneiro.com.br. É só entrar, clicar, entrar e fazer a sua parte. A mobilização faz toda a diferença. Todas as vitórias que a gente teve nesses 2 anos, foram poucas, mas todas as vitórias foi por causa da mobilização popular. Um abraço. Pessoal, deixa eu parar a tela, estamos com 122 pessoas ao vivo, o Jorge Rodrigues falando que é anistia, o Luiz Maria chegando agora também, o Vanderci, a dona Suzana, todo mundo que está aqui presente, vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. A gente obteve as orientações aí do deputado Gustavo Gayer a respeito da anistia dos presos políticos, pessoal, na data de hoje, e a gente precisa fazer essa movimentação. Pessoal, vocês sabem que o Silas Malafaia ontem discursou em Copacabana e ele apresentou 6 provas para o jornalista. Aliás, apresentou 6 provas neste exato momento. Malafaia iniciou mencionando alertas emitidos pela Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, antes do ato. Entre os dias 6 e 8 de janeiro, Luiz Inácio Lula da Silva já estava no poder. A ABIN enviou mais de 30 alertas ao governo alertando sobre as possíveis manifestações. Nenhum alerta fala em golpe, afirmou. Ele também, caso houvesse uma real tentativa de golpe, o então presidente poderia ter decretado uma garantia da lei e da ordem e acionado as Forças Armadas para intervir. O segundo ponto levantado foi a conduta do então diretor do Gabinete de Segurança Institucional. O Palácio do Planalto estava de portas abertas recebendo pseudogolpistas e o general oferecendo água para eles. Que golpe é esse, minha gente? Ironizou. Como terceira evidência, Malafaia citou uma declaração do deputado federal Eduardo, que era o ex-ministro da Saúde. Não existe golpe contra prédios, é dano ao patrimônio público. Golpe é contra quem está no poder. E Luiz Inácio Lula da Silva estava livre em Araraquara. Qual arma foi apreendida? Essas mulheres e homens que foram presos não tinham nem pedra na mão. Golpe sem armas não existe. O quarto argumento mencionou a ausência de imagens das câmeras de segurança de Brasília no dia dos atos. Senhor Flávio Dino, cadê as imagens? Ou ele apagou ou escondeu? Questionou, referindo-se a, então, o ministro da Justiça. A quinta prova apresentada por Malafaia abordou a inclusão do Jair Messias Bolsonaro do inquérito, que investiga uma suposta tentativa de golpe. Bolsonaro estava nos Estados Unidos. Pato Donald? Mickey? Tio Patinhas? Eu pergunto à Polícia Federal e a Alexandre de Moraes. Cadê as conexões? Onde estão as provas de que Jair Messias Bolsonaro comandou algo da América? Desafiou. Por fim, Malafaia citou o depoimento aí, Freire Gomes, à Polícia Federal. Ele afirmou que Bolsonaro mencionou hipóteses de GLO, estados de sítio e estado de defesa, mas tudo dentro da Constituição.
Estado de defesa, estado de sítio só pode ser decretados com aprovação do Congresso. Que golpe é esse com a Constituição? Concluiu. Ele encerrou o discurso atribuindo a chamada minuta do golpe à imprensa. Quem inventou essa farsa? Foi uma jornalista inescrupulosa da Globo, afirmou o Silas Malafaia. Pessoal, ele soltou o verbo neste exato momento. Gente, o Márcio também falando, anistia já. Pessoal, eu peço bastante atenção de vocês neste exato momento, bastante ajuda de vocês neste exato momento. Doutora, qual vai ser a ajuda e qual vai ser a atenção agora? Pessoal, deixa eu compartilhar aqui com vocês ao vivo. Deixa eu colocar aqui. Calma aí, peraí, pessoal. Ó, estamos com 114. Eu quero que todos vocês, pessoal, se dirijam no nosso outro canal. Essa live vai passar, a gente vai entrar 8 horas ao vivo no nosso outro canal. Eu peço que vocês cliquem, já se inscreva, pessoal, e ativam o sininho para poder receber a notificação. E às 9h30 a gente está junto aqui nesse canal à noite. Então, 8 horas ao vivo nesse canal e às 9h30 aqui neste canal. Se inscreva, compartilha, dê o like. Lembrando, pessoal, que a gente está aqui de segunda a segunda e eu peço a ajuda de vocês. Ó, joinha, senta o dedo compartilhando, se inscrevendo. Vamos chegar a 90 mil agora neste canal. Beijo, fique com Deus. A gente volta no mesmo horário e no mesmo canal. Beijo, 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 beijo.